ministros do Bolsonaro eram ligados a essas pessoas e que um deles chegou até a doar para a campanha do Bolsonaro. Aí ficou ruim. Logo então, uma jornalista aí da Globo News, que a esquerda adora ela, a esquerda ama essa jornalista, que agora não está mais na Globo News, ela fez uma fake news aumentando o escândalo, dizendo que na verdade não eram 6 bilhões, e sim 90 bilhões só em 2023 e 2024, ou seja, só no governo Lula, porque era ali, estavam roubando também do consignado dos aposentados. Logo depois, o Nicolas Ferreira fez um vídeo que teve mais de 150 milhões de visualizações, então isso conseguiu ali moldar toda a opinião pública do Brasil, usando o trecho aí dessa jornalista e culpando o Lula. Logo depois, o ministro da CGU desmentiu a jornalista e falou, pô, 90 bilhões é o total dos consignados que foram pagos aí no ano, não tem nada a ver com fraude, não tem nenhum indício de ter fraude nisso aí. Nenhum indício, se tiver uma porcentagem mínima, a gente tá verificando também, mas olha, nada a ver. Ou seja, a jornalista mentiu deliberadamente, era uma coisa fácil de checar. Ela podia ter perguntado ali à assessoria do ministro e tudo mais, mas não quis, ela precisava mudar a narrativa. Isso que a Globo faz. E aí, começou a CPMI, faz aí 2 meses e meio começou a CPMI, e pensaram, agora vamos para cima do Lula. Só que aconteceu uma coisa. Para onde eles caminham? Eles encontram um crime de bolsonarista ou de gente ligada ao bolsonarista. E aí, a investigação da Polícia Federal não dá muitas pistas aí de todo o esquema, porém na CPMI tudo é mais aberto. E aí o que aconteceu? A esquerda começou não acompanhando muito a CPMI, porque tinha a maioria bolsonarista. Até saiu na matéria na época, e eu lembro que eu fiz vídeo aqui bem bravo, de que o Randolph Rodrigues, ele falhou na articulação da CPMI e deixou ter maioria bolsonarista, e deixou que o presidente e o relator fossem bolsominions. E ali, aquilo meio que melou, né? Pô, vai ter maioria bolsonarista, eles vão tentar ir para cima do Lula, com o apoio da imprensa, a esquerda meio que perdeu ali algum tipo de interesse sobre essa CPMI. Falou, é outra que não vai dar em nada. Acontece que, para onde eles caminham, acham crimes dos bolsonaristas, e eis que os parlamentares aí da direita, chamada Centrão pela imprensa, mudaram de lado. Eles passaram para cima do bolsonarismo. Por quê? Porque eles ganham mais eleitoralmente expondo os crimes, falando, olha, tô indo pra cima de quem roubou os aposentados, do que defendendo o bolsominho. E aí o que aconteceu? O bolsonarismo não é mais maioria. Teve também a articulação aí do próprio Randolph, né? Ele chegou, na época, saiu matéria na imprensa, de que ele chegou a pedir desculpa para Gleisi Hoffmann por ter ali falhado no último dia na articulação, o bolsonarismo se articulou para ter maioria e ele não viu. E aí ele refez a articulação dele já com os membros atuais da CPMI, para que e aí usando os fatos de que estão encontrando crimes de bolsonaristas para ter maioria aí anti-Bolsonaro, que não é nem anti-Bolsonaro ou pró-Bolsonaro no caso, é assim, vamos ter maioria para ver os crimes, quem cometeu o crime e quem não cometeu, vamos investigar. E aí, ontem, a imprensa, e você vê como a Globo está nessa narrativa no caso da CPMI até agora, a imprensa soltou matérias desse tipo aqui, ó. CPMI do INSS, governo derrota a oposição e blinda irmão de Lula. Só que o irmão de Lula, Frei Chico, ele não é investigado pela Polícia Federal, ele não é investigado e nem ligado, e nem aparece em nenhum relatório. Olha, a Polícia Federal pegou celulares que tem mensagens, apreendeu documentos em todos os institutos, que a imprensa chama de sindicato, mas para ligar ali, sindicato é coisa ruim, mas são ali empresas de fachada que foram criadas para roubar. Uma ou duas associações ou sindicatos foram usados, mas 99% dos valores, 99% são aí de empresas que não eram institutos ou sindicatos, tinha ali uma fachada só. Aí o que acontece? Em todos os relatórios, em tudo, o irmão do Lula não aparece em nada. Ele não foi citado em absolutamente nada. A imprensa passou a fazer matérias com fake news contra o irmão do Lula para tentar minar aí ele. Aí fala, blinda irmão do Lula. Pô, se o cara não é investigado, não é blindar. Pô, a gente tá aqui numa investigação séria e a gente vai pra cima de quem é investigado, a gente vai pra cima de quem é citado, a gente vai pra cima de quem aparece em documentos, de quem recebeu dinheiro, de quem ajudou a roubar, de quem mexeu os pauzinhos ali dentro da Previdência ou nas instituições para roubar mais aposentados. Disso que a gente vai pra cima. Algo se irmão do Lula? Não. Então não é blindar, mas a imprensa faz isso. Aí tem outras aí, olha só. Mirelle Pinheiro, tá? Aqui a fotinho da jornalista, aqui o nome dela. Conheça a Ferrari de 4 milhões apreendida em operação que mirou o sindicato ligado ao irmão do Lula. Você fala, caraca, o sindicato do irmão do Lula tinha uma Ferrari de 4 milhões, olha o irmão do Lula.
Não, na mesma operação mirou várias associações. Aí uma outra associação que é ligada ao ex-ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, apreenderam Ferrari, Lamborghini, apreenderam um monte de coisa. Aí todas as matérias da imprensa falam, operação que mirou o sindicato ligado ao Raimundo Lula. Aí você tem que ler a matéria para saber quem é outro sindicato, mas ela não cita que esse sindicato é ligado ao ministro do Bolsonaro. Porque aí vai perder a narrativa, né? Metrópolis é um canal, é um site, tem canais aí no YouTube, muita coisa. Você tem que entender, o Metrópolis é do Luiz Estevão. Luiz Estevão é um bandido, é um corrupto que foi governador do Distrito Federal e ele roubou 168 milhões de reais. Ele foi condenado por isso. Eu posso falar sem medo de processo, tá? Esse vídeo não vai dar processo, porque ele roubou, ele é bandido corrupto. O Luiz Estevão foi solto por causa de um indulto do Bolsonaro, tá? E aí o Metrópolis faz o quê? Não é jornalismo, é ativismo pró-Bolsonaro. Então eles mantêm ali o Noblar, é um nome famoso aí, até um nome bem antipetista famoso, que ultimamente está bem petista até. Aí eles mantêm ali para dar um ar de que, olha, a gente é imparcial. Aí eles mantêm mais um ou dois ali mais ou menos imparcial, o resto é tudo bolsominion, tá? Inclusive a dama das fake news, aquela que inventou que tinha um encontro do Comando Vermelho com o Flávio Dino e com o governo Lula, fez mais de 40 matérias em 48 horas, quando era diretora do Estadão, ela também é diretora do Metrópolis e é colunista do Metrópolis, tá? Andresa Matais é uma das colunistas desse veículo. Então saiba, tem que saber quem é o dono do veículo, porque muita gente, até de esquerda, segue, compartilha as coisas do Metrópolis nas redes sociais e não sabe quem é o dono. Aí você acaba compartilhando, eles ganham seguidores, e o que acontece para depois te manipular com esse tipo de manchete que é, olha, eu vou falar. Isso é mentirosíssimo, esse tipo de manchete. Ok, nisso, o Randolph Rodrigues aparece agora bem melhor, né? Porque, ó, conseguiu aí virar a falha ali que ele teve no começo e mostra o seguinte, agora vai ter ministro do Bolsonaro convocado para a CPMI. Com vocês aqui, Randolph Rodrigues. Essa investigação só ocorreu porque a CGU desse governo e a Polícia Federal desse governo conduziu as investigações, desbaratou o esquema e está continuando com essas investigações. O ex-ministro de Bolsonaro, por exemplo, tem a possibilidade? Tem, o senhor já está na pauta aí convocado, o ex-ministro da Previdência, o senhor Onyx, já está convocado. Então, vamos ver a partir daí quais os desdobramentos. Nós estamos nesse momento na metade da CPI, então temos tempo ainda para isso. Aí o que acontece? O que fez o Onyx Lorenzoni, né, que o Randolph anunciou a convocação? E olha, teve que tirar leite de pedra para conseguir maioria numa CPMI que já tinha ali os membros bolsonaristas e que no primeiro dia ali já deu ruim e o bolsonarismo conseguiu a presidência e a relatoria. E o presidente da CPMI começou a mudar de lado também, apesar de ser bolsominion. Que coisa, hein? Porque o cara começa a ver, fala, pô, não tem como, eu vou virar aqui escudo de bandido, eu vou me ferrar na próxima eleição. É melhor eu investigar aí. E aí o que aconteceu? Chegaram aí ao fato de que o filho do então ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, ele trabalhou numa desses associações aí, o filho do Onyx. E essa associação que ele trabalhou, lucrou, vou ler aqui o valor exato para não falar erro, lucrou não, né? Roubou dos aposentados 180 milhões de reais, tá? Isso é o que eles arrecadaram só com descontos em aposentadorias. E aí, prestaram serviços, não se sabe, contrataram serviços, não se sabe ainda o valor, mas devem ser valores multimilionários para o filho aí do Onyx Lorenzoni. Então, peraí, o ministro da Previdência, ele mexeu os pauzinhos, eu vou te explicar. Saiu uma matéria no Jornal Nacional, isso foi lá em abril, quando o escândalo foi descoberto, mostrando o seguinte, que avisaram que estava tendo descontos ali, avisaram. Órgãos ali chegaram a avisar a Previdência. E aí o Onyx Lorenzoni fez o quê? E aí descadastraram essas associações ali do sistema em que eles poderiam fazer as cobranças. Aí o Onyx Lorenzoni fez o quê? Ele mudou qual secretaria dentro do Ministério da Previdência era o responsável por cadastrar ou descadastrar as associações. E aí eles recadastraram todas as que tinham ali denúncias. E ali eles abriram para que, ó, quem quiser agora tá um cara da minha confiança, que é o cara aí que vai cadastrar todo mundo. E aí eles faziam o quê? Tinha um núcleo que roubava dados de aposentados, e tanto com órgãos que tem, como aí com a iniciativa privada, tinha um núcleo que cadastrava ali nas associações, e tinha um núcleo que agia para deixar rolar. Era isso, isso foi tudo feito em 2021, mas principalmente em 2022. Aí a continuidade disso foi quando o Bolsonaro
tirou o Onyx Lorenzoni e colocou um cara da confiança do Onyx Lorenzoni como ministro da Previdência. Eles continuaram os roubos. E aí eles abriram caminho para que nos anos seguintes, que isso é feito anualmente, nos anos seguintes pudessem roubar muito mais. E aí, quando teve denúncia já no começo do governo Lula, acionaram a CGU. A CGU investigou, 2 anos depois falou, ó, tá aqui o esquema todo completo. Foi isso que aconteceu. E aí a Polícia Federal começou a investigar, mas infelizmente o ministro, o relator dessa investigação é o André Mendonça. Então o André Mendonça, ele vai lá no sindicato do irmão do Lula de propósito. Porque aí ele vai em 3 ou 4, aí sai matéria na imprensa falando, olha, prenderam Ferrari na operação que mirou também o sindicato, nem coloco também ali, né? Mirou o sindicato do irmão do Lula. E a Ferrari é de outra associação que tem nada a ver com o irmão do Lula. E aí a imprensa fala, olha, o irmão do Lula está sendo blindado pelo governo. Aí você fala, o cara nem aparece em nada. Aí você vê, pô, que coisa, né? Que coisa. E aí o filho do Onyx estava lá. Essa aí, a matéria também, ó, no próprio Metrópolis, eles são obrigados aí a dar matéria. Qual destaque teve essa matéria? Nenhum. Obviamente nenhum. Aparece lá embaixo, onde tem. Eles põem lá embaixo vários colunistas, né? E aí aparecem lá de 12 a 16 colunas, né? Olha, se inscreve aí no canal, cada coisa que eu tenho que ler, que alguns deles é 100% bolsominion. Outro lá tem um Capelli lá do Metrópolis, a informação sai direto do celular do Eduardo Bolsonaro para a página do Metrópolis. O cara já ameaçou ministros do STF via matéria no site. Aí tá. Aí eles colocam o quê? Qualquer matéria que seja contra o bolsonarismo vai lá para a última, você tem que ficar rolando a tela. Não é nem rolar assim, não, ó. É rolar a tela de lado para conseguir ver. A maioria das pessoas nem sabe que tem outras colunas ali. Aí é assim que eles fazem, tá? Mas dá uma matéria, ó, são isentos. Outros veículos vários deram também. Aí você vê, peraí, então a CPI descobriu que o Onyx Lorenzoni tem tudo a ver. Tem, só que logo no comecinho tinha saído matéria que não teve também destaque nenhum na imprensa, que foi que o Onyx Lorenzoni, ele recebeu R$60 mil de doação de campanha, ou seja, uma coisa aberta. Ele recebeu R$60 mil de um desses empresários, de um desses bandidos. E esse bandido tem uma empresa offshore em que ele movimentou, aliás, ele enviou para essa empresa R$18 milhões. Quer dizer, a associação do cara roubou 460 milhões. Só o bandido que doou pro Onyx, ele movimentou para a empresa dele fora do Brasil 18 milhões. Quer dizer que no mínimo 18 milhões esse cara roubou. Só que geralmente o cara gasta uma boa parte, ele envia dinheiro para cá, para lá, para lá, para lá. Uma das offshores que ele tem, não sabemos as outras, ele enviou 18 milhões. Deve ter roubado muito mais. E aí, legalmente entre aspas, né? E para todo mundo ver, ele doou 60 mil para a campanha do Onyx Lorenzoni na última campanha aí eleitoral. Ele foi candidato a governador e perdeu. E aí, o que acontece? Você imagina quanto é que ele não deu por fora. Lembrando que uma outra associação contratou o filho dele. Agora foi convocado para a CPMI, então agora mudou a CPMI, viu? Virou o jogo. Agora a CPMI está indo para cima do bolsonarismo. O próximo que vai ser convocado é o outro ministro da Previdência do Bolsonaro. O pior é que descobriram que os principais ladrões ali, que é um empresário chamado Camisotti, um outro chamado Nelson Williams, a gente fala empresário, mas é bandido, né? Camisotti e Nelson Williams, eles são ligados ao bolsonarismo. Inclusive, 2 deles, eu mostrei aqui foto, eles visitaram o Tarcísio. Com direito a foto dos 2 juntos na casa do Tarcísio, tá? Você não convida qualquer pessoa para jantar em casa. Aí tem aqui, ó, mais foto deles aí com o Tarcísio. Aí você fala, pô, peraí. Então, quer dizer, são amigos. Pô, que coincidência, hein? O cara podia ser amigo de qualquer um, mas ele era amigo justo do Tarcísio. Aí eles até postaram foto de jantando juntos aqui, todos eles, na mesa de jantar aqui, ó. Entre flores, vinhos e charutos cubanos, Tarcísio se reúne com empresários em São Paulo. Evento ocorreu na casa do advogado Nelson Williams. Um dos que roubou aí milhões dos aposentados. Você fala, o quê? E você consegue imaginar se fosse o filho o irmão do Lula que estivesse com esse cara? O mundo ia cair. Mas como era apenas o governador, não era nem o irmão do Tarcísio, era o Tarcísio com esses caras. Você nem vê isso na Globo, você nem vê matéria sobre isso, nem aparece, nada. É a operação abafa total. Só que agora vai ficar difícil de abafar. Que agora a CPMI está tomando corpo. Então chegou no momento aí, nos últimos meses, o que aconteceu? Os bolsonaristas falavam muito disso, assim que a CPMI começou a ver, eles assistiam, né? Imagina, eles assistem lá 3, 4, 5 horas de depoimento, e vem que só os bolsonaristas estão se ferrando. Só dá ruim para eles. Aí eles pararam de assistir também, aí ninguém tinha interesse nenhum na CPMI, porque o bolsonarismo parou de ter interesse, a esquerda não tinha desde o início, aí agora a esquerda está começando a ter interesse. Por quê? Porque agora começou a pegar os bolsonaristas.
E prepara, viu? Vocês sabem quem vai chegar, né? No chefão. Porque se tem 2 ministros dele... Aliás, se contar o Sérgio Moro, são 3 ministros dele envolvidos, vai chegar no chefão. Aliás, por que o Bolsonaro, quando demitiu o Lorenzoni, ele era obrigado a demitir o Lorenzoni porque ele foi candidato ao governo do estado? Ele precisava se desincompatibilizar, ou seja, ele precisava se demitir do ministério em que ele estava 6 meses antes da eleição. E aí o Bolsonaro colocou o cara da confiança do Onyx Lorenzoni para